Então, chegamos aqui no momento do passo a passo, onde a gente vai fazer rapidamente com vocês o Canva. Pode parecer chato, tá, gente? Tem muita gente que vai falar, tem que fazer Canva, mas, gente, é uma sentada, um chazinho, um café, você faz esse Canva, e depois que você se acostuma com isso, resolve grande parte dos projetos, né? Porque também não precisa ser dedicado a só uma empresa, você faz o Canva para o seu projeto, já começa a entender várias áreas disso. Porque vocês sabem, gente, hoje não temos problema de falta de informação, né? Ao contrário, é excesso. A gente fica perdido entre um excesso de informação. Então, o primeiro passo, a gente bateu muito na tecla no primeiro episódio, é que você não precisa de investimento, não precisa disso, não precisa daquilo. Mas o primeiro passo é você começar a definir bem a tua estratégia. E a gente confia muito no Canva para isso, né? Então, o Canva, ele vai dizer como que a gente define a nossa proposta de valor, cliente ideal. Então, Camila, vamos ver se a gente consegue fazer esse Canva em 15 minutos. Tirar uma ideia do papel em 15 minutos. Vai ter que ser mais rápido que isso agora, hein? Porque... Tá bom, então vamos lá. Já passamos do limite, mas tá, vamos lá. Então vamos lá. A gente o primeiro é os criadores de ganhos. Então, como que nós vamos aumentar o bem-estar do nosso cliente? Para mim, o primeiro ponto fundamental é o aumento do autoconhecimento corporal e mental. Oferecer informações de qualidade respaldadas por pesquisas científicas. Essa é a maneira... Camila sumiu. Aqui. Eu só tive que fechar a janela aqui, porque o negócio tá... porque vai começar a chover aí tudo, né? Então vamos começar de novo. Já tá chovendo. Então, Camila, vamos começar comentando da proposta de valor. Então, a proposta de valor não é sobre o cliente, é sobre o que a nossa empresa vai oferecer para o cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar são os criadores de ganhos. O que a gente vai... Por exemplo, quando você começa um emprego novo, você tem as coisas básicas que você tem que fazer. Mas você escuta do seu pai, filho, se você quer ser promovido, você tem que fazer mais do que as pessoas estão esperando de você. E é exatamente isso que são os criadores de ganhos. Então, por exemplo, no caso da nossa empresa, o que a gente quer? A gente quer educar. Então, existe um processo de educação dos clientes, dos nossos superfãs, sobre tópicos. O que é, como é que eu posso aplicar na minha vida e o que funciona para mim e o que não funciona para mim, porque não é tudo que vai funcionar para você. Então, oferecer a possibilidade dos clientes de aumentarem o autoconhecimento corporal e mental vai ser super importante. Oferecer informações de qualidade que estejam respaldadas por pesquisas científicas de fontes confiáveis, né? Então, no mundo da fake news, nós temos que saber. E é importante citar aqui que a gente está entrando para uma nova era, uma era em que toda empresa vai precisar ser educadora de alguma forma, ainda mais a gente que está se propondo a entrar em um novo espectro. Você vai ter que gravar todos esses perrengues, tá? Daí no final do vídeo vai ter esses momentos de perrengues, tá bom? Não, você vai prometer para mim que você vai editar. Gente, tá tendo um toró, uma tempestade aqui. Não, estamos fazendo gravado dessa vez, mas precisamos continuar. Firme e forte, estarei aqui com vocês. Ai, que linda. Então, estávamos falando sobre a nova era, né, de educação. Então, estamos todas totalmente preparadas, inclusive com a proposta de criar uma comunidade que tenha interesse em descobrir como ser melhor a cada dia. Então, é uma coisa que você não tem competição com ninguém, é justamente de você ser melhor do que você era ontem, né? E isso é uma coisa que realmente foi transformadora, tanto para mim quanto para a Amélia. A gente contou ali no primeiro episódio, e a gente quer trazer essa transformação para vocês também. Exato. O nosso mantra é inspirar confiança nas pessoas. A minha confiança inspira os outros, né? Através desse autodescobrimento.
Muito bem, então o segundo, que pode parecer um pouquinho confuso no começo, é os analgésicos, né? Então, são aquele tipo de, digamos assim, de dor que o cliente tem e que nós vamos buscar minimizar. É um pouquinho mais complicado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no nosso produto em especial, que são os bombons, nós estamos falando de um produto sem carboidrato. Então, o cliente que vai buscando esse produto geralmente é um cliente que já é consciente ou que deveria ser consciente de que ele quer evitar picos de insulina. E dentro dos picos de insulina, as mudanças bruscas de humor devido ao baixo índice glicêmico. Então, isso é muitas pessoas vão em busca de dietas cetogênicas devido a esse desequilíbrio, né, da insulina. Outra coisa, por exemplo, é também poder só para mostrar para vocês aqui, os analgésicos são esse aqui, ó. A gente está completando esse quadro, né? Tá? Exato. Na verdade, é oferecer uma pequena dose de equilíbrio mental, né, dentro desse mundo tão corrido que nós vivemos. E também saciar e ser um alívio nos momentos de estresse. Né? Então, por exemplo, tem dor maior do que aquela baixada depois do almoço. Tem dor maior do que o estresse e a ansiedade que a gente sente todo santo dia, né? Com a acumulação de serviços. Quando a gente está trabalhando em casa, o negócio se transformou muito mais difícil de lidar, né? Tem que realmente olhar para dentro e isso se torna uma dor que a gente vai tentar lidar, né? Vamos sempre tentar percorrer esse caminho. E evitar também aquela sonolência depois do almoço, né? Por exemplo, se o cliente quer consumir o bombom depois junto com um cafezinho, depois de um almoço consistente, ou se ele não comeu muito bem e quer completar o almoço com uma sobremesa também, evitar aquele pico, né? Então, a gente fala muito de energia de uma maneira constante. Porque o que acontece é que quando você come um produto que é rico em carboidratos, carboidratos do tipo com alto índice glicêmico, você vai ter energia muito rápido, mas essa energia vai cair muito rápido também. E agora o terceiro ponto? Os produtos e serviços, né? Aqui nós já comentamos, acho que várias vezes, aqui, ó, né? Gente. Eu vou deixar menorzinho para a gente poder ver melhor. Então, pode falar. O nosso produto, porque na verdade nós queremos lançar o produto em 2 países ao mesmo tempo. Então, na Alemanha, a ideia é que seja também um bombom fit, mas vai ter um aspecto místico. Por quê? Porque aqui no Brasil, porque aqui na Alemanha, tudo que vem do Brasil tem essa aura especial, né? Então, você fala, esse produto veio da Amazônia, existe todo um misticismo, aqueles são muito supersticiosos, né? Então, tem uma grande tendência para a nova geração, né? Por sinal, já estou aqui, ó, com a análise das tendências de cada uma das gerações, e isso aparece de uma forma grandiosa, né? Porque cada vez mais que a gente se conecta interiormente com o que está acontecendo aqui dentro, com um pouquinho mais de autoconhecimento, vem também essa parte do que a gente não, né, do que é mais do que o cético, o místico. Então isso está aparecendo é a consciência coletiva, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela no terceiro episódio, que vai ser a grande loucura, vai ser o twist disso tudo. Pode contar um pouquinho, né? Faz parte de um dos nomes que a gente buscou, então são 3 nomes diferentes ali, todos com um significado muito profundo, mas a gente teve essa busca por uma ancestralidade, por alguma conexão com os nossos valores, então todos esses nomes têm esses porquês, né? E o que eu queria falar também
é que o cacau é muito visto, né? Lá de fora já é visto como uma coisa, uau, é do Brasil, como é que é feito no Brasil, né? Quais são as opções diferentes, orgânicas e tudo mais. Então, a gente vai atrás do melhor cacau, com certeza, nenhuma, porque é esse o centro do produto, né? Que a gente ofereça a maior qualidade possível dos insumos. E então estamos super animadas. Exato. E no Brasil vai ter uma pegada mais cetogênica, mais corporal, mais realmente focada na performance mental. E na performance corporal também, né? Porque alguns dos insumos que nós queremos utilizar também tem um efeito corporal, né? Tem um efeito de energia. Energia vital. Energia mesmo, vital. Né? Isso que a gente escutou, né? Energia vital. E essa é a proposta de valor da nossa empresa. Agora nós podemos passar de qual é o nosso cliente. Camila, será que existe? Vamos descobrir agora? Para deixar claro, gente, o Canva é uma coisa um pouquinho mais complexa e a gente vai pegando partes do Canva, né, para representar as áreas que a gente está focando. Então, uma das primeiras partes que a gente analisou ali é a proposta de valor, e agora a gente vai para o perfil do cliente, e isso sempre uma complementando a outra, e claro, né, elas vão evoluindo, são propostas que não são fixas, elas vão evoluindo conforme a nossa experiência e a experiência com vocês, que são a parte principal da empresa. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o perfil do cliente, como que a gente vai montar isso? Exato, nós vamos observar quais são as coisas que o cliente vai ganhar com o nosso produto, com os ganhos, e quais são as dores que ele tem, né? Então, nós não estamos falando, digamos assim, diretamente de uma solução, é mais realmente um perfil, né? Então, por exemplo, se eu for olhar nos ganhos, né, as coisas que, digamos assim, que ele aporta, né, as coisas positivas na vida do cliente, pensando no nosso produto específico, eu diria primeiro que é uma pessoa ambiciosa. Camila, você vai me corrigindo aqui, tá? É uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo, uma pessoa que tem um propósito de vida, né? Um propósito de vivência. Então, ela acorda todo dia de manhã, ela sabe por que ela tá acordando, né? Exatamente porque a gente está falando de uma performance mental. Quem vai procurar ter uma performance mental normalmente já é alguém que está aplicado a essa produtividade, a uma... produtividade é uma palavra que está caindo por terra, né? Mas com certeza está comprometido em entregar mais, em chegar a algum ponto, tem objetivos muito definidos. Então, com certeza faz parte de uma pessoa que está com esse propósito de querer ser melhor mesmo, né? Uhum. E também uma pessoa que está ousada, é uma pessoa que ela quer experimentar coisas novas. Ela é curiosa em assuntos de saúde em geral, não só em nootrópicos. Nootrópicos é só uma parte, ela também está preocupada com a performance corporal dela, né? Como é que tá. É uma pessoa que gosta de se olhar no espelho e se sentir bem, né? Uma pessoa que tem autoestima e amor próprio. Todo mundo, gente, vamos cultivar, né? É importante dizer que essa é uma definição dentro de tendências dos early... Como é que fala? Me ajude aí com o teu inglês. Early adopters. Early adopters. Meu Deus, meu inglês tá indo por terra, não tem nada. Mas exatamente isso, né? A gente tem curva ali, depois a gente pode até trazer para vocês como é que é essa curva da tendência, mas então tem as primeiras pessoas que vão aceitar uma ideia nova, e como é uma ideia nova, a gente precisa dessas pessoas ousadas, por isso que para esse primeiro momento é essa definição, né, das pessoas. Exatamente, então não, é que nem a Camila falou, não é uma definição estática, esses vão ser os clientes da empresa para sempre, né? Esses são os nossos clientes que a gente está buscando agora, nessa fase 1. E agora vem a parte das dores. Que dores que esse cliente tem? Que dores que a gente tá... para depois a gente poder ver como é que a gente vai resolver elas, né? A primeira é que uma pessoa que geralmente está buscando performance mental é uma pessoa muito ativa. Então,
normalmente ela tem uma vida estressante, né? A segunda é uma pessoa que tem medo, eu não diria assim, pode ser que ela não tenha muito equilíbrio mental. Por que eu digo da questão do equilíbrio mental? Do equilíbrio emocional. Porque é aquela pessoa que talvez vai se auto-sabotar em algum momento, né? Que tá fazendo uma dieta corretinha, perfeita, mas depois do almoço ela vai lá e come aquele docinho. E depois ela se sente mal que ela comeu aquele docinho. Caso todas nós, tá? Quando a gente fez essa avaliação de perfil, a gente olha muito para dentro para analisar, como eu já tinha falado para vocês, eu sou totalmente viciada, é uma coisa que está relacionado com toda a parte psicológica e a gente tem que aplicar isso também quando está olhando para o negócio, tá, gente? Não é um julgamento de forma alguma, mas é uma definição das dores das pessoas que vão precisar desse produto. Exato. Então existe ali uma autossabotagem, né? É uma pessoa geralmente que pode ter problemas de concentração, pelo fato de ter uma vida estressante, de ter muitas coisas na cabeça, uma pessoa que vai ter dificuldade para focar, né? Que não tem essa, digamos assim, disciplina. Também. Exatamente. Exato. É o problema do século, a gente nunca teve tantas doenças mentais, quando analisa, as pesquisas dizem que a gente tem um crescimento absurdo de doenças mentais, e doenças mentais significam vários tipos de doença, pode ser até a ansiedade, os transtornos, né? O espectro de doenças mentais inclui vários que a gente às vezes nem percebe que está no nosso dia a dia, o próprio toque está ali, né? Então, tudo isso configura o que o nosso corpo não está acostumado à vida que nós estamos levando hoje, tanto em relação a como a gente alimenta o nosso próprio corpo, então os alimentos às vezes o próprio corpo não sabe lidar com esses alimentos da forma como eles são apresentados, e nem a gente toma o cuidado exato, né? Então, a gente fica exatamente nesse ponto de lidar com um problema da nova era, que é ansiedade, problema mental, tudo isso. E é uma pessoa viciada em cafeína. Provavelmente. Nós duas não somos ou você era? Me conta. Eu era viciada em cafeína. Eu ainda tô em tratamento, tá? Eu ainda não tô 100% fora. Às vezes, eu confesso que se eu tenho uma reunião muito importante, eu ainda tomo um copo de café. Eu ainda tomo um copo de café, mas é bem mais controlado, digamos assim. Vamos contar um pouquinho aqui por detrás, então. Dividir um pouquinho dos bastidores. Eu, no caso, nunca tive vício mesmo. Às vezes tomava muito ocasionalmente, até descobrir os possíveis malefícios que a cafeína pode trazer quando, né, utilizada de forma rotineira. Mas no caso da Ana, ela foi mais a fundo, com uma coisa que eu quero muito fazer, que é uma análise genética. Conta pra gente aí o que você descobriu nessa tua análise genética. Descobri basicamente que eu tenho 5% de sangue africano. Então você consegue rastrear a sua origem de 5, 6 mil, 10 mil anos atrás, né? Você também consegue descobrir os seus parentes ao redor do mundo. Então é super interessante para quem tá querendo saber suas origens, para querer, por exemplo, reconectar com alguma parte da família que você sabe que ficou em outro país da Europa, ou etc. Você consegue fazer isso, né? No caso, eu usei o 23andMe. E você também tem uma parte da otimização da saúde, né? Então, você consegue fazer um mapeamento genético de vários genes que influenciam a tua saúde de uma maneira que você nunca imaginava. Um deles é a tolerância à cafeína, né? Então, as pessoas, elas têm diferentes níveis de cafeína. Eu sou uma pessoa que, se eu tomo cafeína às 6 horas da manhã, 1 hora da manhã eu ainda tô acordada. Eu sou esse tipo de pessoa. E meu coração fica assim, tum, 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 tum. E está confirmado. Exato. Hoje eu tomei café. E eu ainda tô aqui. E saiu no meu teste genético que eu tenho uma intolerância muito baixa à cafeína.
O meu marido, ele toma café, ele toma baldes de café. E ele dorme cedo. Então é uma coisa assim muito pessoal, né? Tem outros genes também, né? Tem o gene do Alzheimer, que a gente chama que é o ApoE4. Tem o gene da metilação, que é um gene que afeta todos os processos inflamatórios do corpo. Tem o gene da colina, que aliás a gente tem a ideia de usar um derivado da colina dentro dos nootrópicos do nosso produto. Que eu tenho, por exemplo, deficiência de colina cerebral, então o meu corpo ele não absorve colina da maneira que ele deveria absorver, então eu preciso colocar uma reposição de colina, porque senão isso afeta os meus processos de aprendizagem e de memória também, né? Então, agora eu faço esse teste que eu aprendo 10 palavras novas de alemão por dia, e depois, um mês depois, eu vejo se eu lembro, né? Então, agora eu tô fazendo esses testes para ver se realmente a colina tá fazendo efeito. Eu conto para vocês no próximo episódio se sim ou se não você me cobre. Ah, sim. É importante dizer que nós estamos experimentando aqui, né? Tanto a parte de uma dieta mais cetogênica com nós mesmas, porque nós temos certeza dessa transformação e queremos realmente é infinito, né? Você começa a descobrir aquele esquema do tanto que é uma bola, o conhecimento é uma bola. Então, o tanto que você desconhece, você vai descobrindo, você sabe que você sabe menos. E agora vamos descobrir cada vez mais o que a gente conseguir. Então, gente, essa parte da genética ainda não chegou aqui no Brasil com essa acessibilidade que tem lá fora, né? Então, vamos ficar na expectativa disso acontecer. Enquanto isso, é mais olhando para o resultado do teu corpo, né? Você tem que olhar, toma cafeína, entende o que está acontecendo, fica um dia sem, tenta entender o que está acontecendo. E é assim. Voltando ao perfil do cliente, a gente já sabe que é um costume do brasileiro, né? O café. Mas quando a gente vai analisar dessa parte biológica, o que acontece, o café também vai trazer um pico, então ele não traz a energia constante que é o que a gente está buscando, né? Não sei se a Amélia quer comentar mais alguma coisa nesse sentido, mas... Eu só queria comentar da questão das dopaminas, né? Então, na verdade, o que o café faz, ele bloqueia um dos receptores, que agora eu não sei se é a dopamina ou a serotonina, um dos dois, ele bloqueia digamos assim, esse pico de dopamina de acabar. Então, a pessoa ela nunca fica cansada, digamos assim, né? Porque normalmente você vai fazer uma atividade, você vai completar a atividade, o seu nível de dopamina vai cair, e quando o seu nível de dopamina cair, você vai relaxar. Se você tomar café, não. O seu nível de dopamina ele demora mais tempo para cair, né? Então, aí, o que acontece? Chega um momento que o teu corpo já não consegue ter um equilíbrio saudável, né? E você acaba ficando, por exemplo, totalmente sem dopaminas. É só isso que eu queria comentar. E vamos fazer a última parte, que seria as tarefas do cliente. Então, nessa última parte, nós vamos um pouco mais detalhe. Quem é essa pessoa, Camila? Quem é esse cliente que a gente está buscando? Então, só para mostrar para vocês, nós começamos com os ganhos, fomos para as dores, e agora aqui vamos para esta parte que é de tarefas, tá? Que é a mais difícil, né, hoje em dia, porque nós vamos fazer um perfil do cliente, mas nós só vamos poder verificar realmente quem é o nosso cliente quando nós tivermos os dados. E nós vamos ter os dados quando nós tivermos o nosso site, quando a gente tiver o perfil das redes sociais estabelecidas, a gente conseguir ver a faixa etária do cliente. Então, por exemplo, eu calculo que vai ser alguém na faixa etária, homens e mulheres, tá? Esse não é um produto somente para mulheres. Até a gente está vendo uma procura de homens bastante grande, né? Nesse sentido de querendo mudar, realmente melhorar a performance mental. Mas é uma pessoa relativamente jovem, justamente daí a curiosidade de aprender algo novo. Então, entre 20 e 40 anos, essa é a nossa projeção, que nós vamos confirmar com os dados depois, de um poder aquisitivo médio alto, né? Em busca da alta performance mental, mas também preocupado em manter uma aparência jovem, né? E geralmente apaixonado por doce.
Essa é a parte mais interessante, né? Porque o apaixonado por doce às vezes consegue fazer a mudança completa da alimentação, mas ainda fica com aquele resquício da necessidade do doce. Então, bem por aí. A gente teve várias discussões nesse ponto, né? Como que a gente faria para atingir mais um público, porque são coisas bem diferentes, né? Um público mais focado num desenvolvimento mental e de performance e toda essa parte de neurônio não, de cerebral, né? Mas além do físico, porque se a gente fosse para o físico, né? Para quem quer emagrecer, para quem quer algum milagre nesse sentido, a gente até poderia atacar esse, porque tem algumas propriedades que realmente ajudariam, mas sai completamente da proposta de você olhar para dentro, porque é isso que a gente acredita, né? A gente acredita muito numa mudança não só de uma propriedade de um doce, mas de toda uma alimentação que é mais de comida de verdade, né, de toda uma alimentação mais saudável e que vai vir com todos esses aprendizados que a gente quer apresentar ali, todo o conhecimento que a gente vai trazer junto com as redes. Deixa eu falar então. Então é isso, comigo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar um pouquinho com a gente de como criar o Canva. Vocês viram ali, eu vou mostrar mais uma vez, rapidinho, quem quiser, né, dar uma pausada aqui, pode entrar em contato comigo, eu com certeza disponibilizo para vocês também um Canva para vocês imprimirem. E vocês viram como facilita muito, né, a gente consegue cruzar já o perfil do cliente com a proposta de valor, e aí o negócio fica muito mais fácil de visualizar toda essa estratégia, né? A partir disso, a partir dessa base, a gente consegue criar tudo, gente, porque quando você vai pensar na comunidade, tem várias coisas ali, quando vai para o marketing, estratégia de marketing, tudo isso está relacionado com o que essas pessoas buscam, aonde que elas estão, como que elas vivem, o que interessa a elas, tudo isso vai ser muito importante nos próximos passos. E a gente está animado para dividir tudo com vocês. Agora vamos fazer uma coisa que eu considero muito essencial, que é dar uma comemoradinha aqui. Eu vou lá pegar meu chupito, já venho. Porque é uma coisa que todo pequeno empreendedor não se acostuma. Eu vou falar para vocês que lá eu tenho uma comunidade inteira de pequenos empreendedores e o pessoal não costuma realmente fazer essa parte de comemorações. Então, a ideia aqui é realmente comemorar cada passo. Cada passo, vamos comemorar um pouquinho. E eu até tenho, olha só o que eu trouxe. Aí eu vou fazer inveja para a Amélia, porque olha aqui. Atenção, eu vou deixar até o foco. Ai, gente, olha aqui que emoção. Esse aqui é apenas a parte interna de um dos testes, mas eu estou muito feliz de poder mostrar para vocês, né? Não chega nem perto do resultado final, até porque a gente não vai mostrar o resultado final agora, né? Vai ser surpresinha, mas vamos lá. Deixa eu ver. Olha lá, gente. Que textura! Maravilhoso. Então vamos lá. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Mais uma conquista. A mais um episódio. A mais coragem para enfrentar os próximos passos, né? Agora a brincadeira acabou, viu? Agora é de verdade, gente. Então, se você gostou, comenta aqui. Visita o Insta, que é onde a gente vai ter todas as atualizações. E me conta se você está animado para testar também, que a gente está muito, muito empolgado para participar de tudo isso com vocês. Então, um beijo, até a próxima.
Lembrando que todo mês a gente vai trazer uma nova atualização. E pelo jeito que tá indo, tem muita novidade. Quase que não dá para manter nos 20 minutinhos que a gente queria, né? Mas fica aí. Um brinde de volta. Saúde. Saúde. E até a próxima. Saúde e chocolate. Beijo.